Salve, salve, galera tricolor, espaço camisa 11, sempre aberto pela esquerda. Hoje temos o desfalque, mais uma vez, do Marco Porto, nosso companheiro, que ainda está sob os cuidados do departamento médico, ainda não teve liberação para jogo, mas encontra-se em franca recuperação. Outra observação, antes de apresentar o Guilherme, que vai bater papo com a gente hoje, Guilherme Werneck, meu amigo, companheiro, parceiro. Uma observação, nós vamos fazer um recesso de fim de ano, então esse é o último programa de 2020 e voltamos na segunda semana de 2021. Muita gente está querendo que 2020 acabe logo. É um ano que tem trazido muitas questões difíceis para nós. Mas eu me lembro sempre do Nelsinho Rodrigues, meu amigo, companheiro, que um ano, quando falaram para ele, tomara acabar esse ano, porra, morreu um monte de gente, amigo, foi um ano difícil e tal. Ele falou, mas quando acabar esse, começa o outro. Não vamos esquecer que o outro vai começar. Então, não tenho tanto otimismo em relação a 2021, mas tento manter a esperança. A gente hoje vai bater um papo com o professor Guilherme Werneck, professor de epidemiologia da UFRJ, do Instituto de Medicina Social da UERJ, rubro-negro e meu amigo e parceiro. Guilherme, se eu deixei de falar alguma coisa, você se apresente de forma mais consistente e objetiva. Mas conta para a gente vai ter vacina para a Covid, Guilherme? Então, primeiro, agradecer aí, cumprimentar a Ariana, Cezinha, todos vocês aí que estão nessa audiência. Faltou o César falar que ele foi minha inspiração na faculdade de medicina, né? Para eu escolher os caminhos que eu escolhi e também os caminhos à esquerda, né? Que eu escolhi na minha vida política. Então, é mais importante do que outras coisas. Pois é, César, vacinas já temos algumas, não no Brasil, não é? Ou seja, basicamente existe uma vacina que foi aprovada para uso na Inglaterra e já nos Estados Unidos, né, que é produzida pela Pfizer, que é uma vacina que a gente no Brasil não negociou, e o governo não negociou, pode ser até que venha a negociar alguma coisa agora, mas, como você sabe, essa questão de vacina, acesso à vacina é uma coisa muito desigual, né? Então, assim, países que não entraram nessa correria cedo vão ter falta de vacina. Então, essa vacina da Pfizer, que é a única, se eu não me engano, essas coisas mudam, né? Todo dia, a única que já foi regulada em algum lugar do mundo após todas as fases, né? Porque a vacina produzida pela Gamaleya, né, da Rússia, e a vacina da China, elas estão autorizadas excepcionalmente para uso em suas populações, embora os estudos não tenham terminado. No Brasil não tem nada aprovado. O governo brasileiro apostou numa única vacina, né, que é a vacina da empresa AstraZeneca, conhecida como a vacina de Oxford, né? E que é uma vacina que, enfim, demonstrou alguns resultados positivos no início. Quando lançou os seus resultados públicos, gerou uma série de preocupações com a conduta metodológica do estudo, né? E não mostrou, digamos assim, uma eficácia muito alta. E a outra vacina
que está sendo produzida no território nacional, né? Ou seja, num acordo com uma empresa chinesa e o Instituto Butantan, de São Paulo, que é a Sinovac, o Coronavac é o nome da vacina, né? O governo brasileiro tinha até recentemente descartado o uso, obviamente, por motivos alheios ao interesse público da população, motivos eminentemente retóricos e políticos, porque é uma vacina chinesa. Enfim, eu sei que a quantidade de vacinas que nós teremos, se os resultados da Oxford ficarem prontos logo, né? Essas vacinas é possível que cheguem no território nacional e sejam aprovadas aí até fevereiro, não é? Só que as doses são doses ínfimas para a necessidade, não é? Ou seja, uma complexidade imensa, né? De vacina, vacinação, não tem plano. Então, é alguma coisa que a gente vai demorar muito tempo, mesmo que se a Coronavac também entre nesse jogo, para a gente conseguir cobrir a população inteira do Brasil. Bom, Guilherme, a gente tem uma situação, além da questão propriamente da vacina, né? Vai estar em fase de testes, temos 2 aqui no Brasil sendo testadas assim na sua fase 3, e Fiocruz e Butantan participando. Além dessa questão, a gente tem a falta de uma coordenação nacional para enfrentamento dessa pandemia. A gente encontra uma dificuldade em definir os grupos prioritários, debate quanto à inclusão ou não dos reclusos em penitenciárias, a incidência aumentando brutalmente e a gente não precisa dos dados. Os dados são difíceis de serem obtidos, mas a gente não precisa dos dados, porque todo mundo conhece alguém, cada vez tem mais gente conhecida, doente, grave ou que morreu. Essa semana eu soube que o Fernando William, nosso companheiro médico, enfim, com quem eu trabalhei, uma época na Secretaria Municipal de Saúde, na Prefeitura do Saturnino, está internado no CTI, grave, insuficiência respiratória, assistência ventilatória, enfim. Essas informações a gente tem todos os dias. E, junto com isso, a gente tem uma demonização da vacina, né? Com questionamentos rasos quanto a efeitos colaterais, garantias. Eu me lembro de um professor que eu tive que dizia: se o paciente lê a bula, não toma o remédio. Enfim, a gente tem outras circunstâncias de ordem de saúde pública que vêm preocupando a gente. Você concorda? Cara, com certeza. Eu acho assim que só em relação à vacina, cara, eu acho que é importante que as pessoas saibam que o Brasil é um exemplo, ou foi um exemplo para o mundo inteiro, né, na organização de seus programas nacionais de imunização, o famoso PNI. O PNI tem mais de 40 anos. O PNI organizou diversas campanhas de vacinação, vacinações regulares no território nacional, durante muito tempo, muito bem sucedido. Doenças que nós convivemos, César, né? Ainda como estudantes, muita frequência, sarampo, poliomielite, raiva, essas doenças praticamente desapareceram, né? Sarampo mais recentemente, queda da cobertura vacinal voltou a aparecer. Então, é um programa super bem sucedido, não é? Que veio sendo desmantelado, e mais do que desmantelado, né? Perdendo credibilidade, não é? Na população. As coberturas vacinais brasileiras eram altíssimas e hoje elas são decrescentes. E por que isso, né? Porque, obviamente, essa gestão, digamos assim, desse governo em particular
e a gestão do Ministério da Saúde uma gestão completamente incompetente, no sentido em que utiliza, não é, esse instrumento, que seria um instrumento de atenção à população, né, muito mais do que de um governo, mas em política de Estado, utiliza para ações, vamos dizer assim, mesquinhas, né? Ou seja, a situação que a gente encontra hoje é totalmente atrasado, não é? Um plano ainda pífio, né, de vacinação. Existe uma complexidade imensa, César, para a vacinação, porque, por exemplo, se nós tivermos 2 vacinas no território nacional, né, nós não podemos, por exemplo, deixar que as pessoas tomem as 2 vacinas, porque não há estudos que mostrem segurança, digamos, você tomar uma dose de uma e de uma outra pode dar um problema, ninguém sabe. Então, as pessoas teriam que tomar vacinas diferentes. Você tem que saber, porque são 2 doses. Então, a primeira dose de uma, tem que tomar a segunda dose daquela mesma vacina, né? Então, tem que ter uma articulação geral, né, nacional, com os entes federativos, para fazer isso, que é uma coisa muito complexa, sistemas de informação, uma série de questões. Outras questões fundamentais que vacinar, não é uma coisa do tipo... jogou no ar e vacina, não é? Ou seja, para vacinar, você tem que ter produção de vacina, você tem que ter seringa, você tem que ter vidro para vacina, você tem que ter gente treinada, essas coisas têm que chegar nos lugares, né? nos locais de vacinação no Brasil inteiro. Então, quem que garante que nós temos isso? Até pouco tempo não sabíamos se tínhamos seringa para atender a demanda que vai ser apresentada, né? E o ministro vai dizer que se tiver demanda, né, vai ter vacina. Se tiver demanda, claro que tem demanda, né? Óbvio. Quer dizer, isso é uma brincadeira, né, que o cara vai para falar isso. Então, assim, a situação é realmente uma situação complicada, né? Uma coisa que não vai ser legal, eu acho, dada a omissão do governo federal, é uma tendência aos estados buscarem fazer suas campanhas próprias. Isso vai gerar muito mais confusão, não é? Você imagina, por exemplo, se São Paulo tem um programa de vacinação que a prioridade idosos acima de 70 anos, por exemplo, né? E o Paraná vai ter uma outra campanha de vacinação cuja prioridade já são profissionais de saúde. Bom, se você está em São Paulo e você pode, você vai para o Paraná, se você é profissional de saúde, não é? E se você está no Paraná e você tem mais de 70 anos e que não é prioridade no Paraná, você vai para São Paulo. Isso vai dar uma confusão desgraçada, não é? Uma complicação. Eu entendo até, né, que os governos, por exemplo, na situação atual, onde você não vê credibilidade, não tem confiança nas palavras que emanam do governo federal, que os governos busquem alternativas. Mas isso é muito ruim. A história do Brasil, do sucesso do Programa Nacional de Imunização, é o sucesso de uma ação articulada, coordenada de governo federal com governos estaduais e municipais para garantir, primeiro, não é, que essas vacinas estejam disponíveis. Segundo, que as condições de armazenamento e operação sejam ótimas. E terceiro, que as pessoas, não é, sejam informadas corretamente sobre os benefícios da vacina. Não é? Então, nós todos vimos, né, nós vivemos isso, eu acho, né? Quer dizer, o desaparecimento da poliomielite no território nacional. O Zé Gotinha, né, o personagem Zé Gotinha, é fundamental, né, para você alcançar crianças, você disseminar a ideia de uma coisa positiva, legal, né, que deve. Agora, o que você vê no Brasil é a força contrária, né? Quer dizer, o presidente dizendo que não vai vacinar, que o cara vai virar jacaré se tomar aquela vacina. É uma idiotice generalizada que tem uma repercussão nas pessoas, cara. As pessoas que precisam da vacina são as pessoas mais vulnerabilizadas que precisam da vacina, não é? Ou seja, elas ouvem coisas e, eventualmente, elas pensam, porque então, é uma desinformação danada. Então, nós estamos, não é nem só atrasados, né? Nós estamos, de certa forma, contribuindo, né, para que eles tenham mais dificuldade na vacinação pelo descrédito que, eventualmente, isso possa acontecer na população. Por outro lado, eu acho o seguinte, cara, que a população brasileira ela já demonstrou, em vários momentos,
que ela faz as escolhas que ela está afim, entendeu? E eu acho que com vacina, não é? Na hora que tiver a vacina, a minha opinião é que esse nhenhenhé que está rolando hoje, ele desapareceu. Você diz que tem uma vacina ali para coronavírus ali na esquina, vai fazer fila, eu acho, né? Então, eu ainda tenho essa expectativa, mas que a gente precisa trabalhar, digamos, para denunciar, digamos, esse tipo de ação do governo, né? E não é só o governo federal, os governos estaduais e municipais também, obviamente, né? Que é contrário aos interesses da população, é uma coisa que a gente precisa salientar. Aí, só para fechar uma coisinha que você comentou, que também é muito importante, que é essa definição do que é grupo prioritário, né, César? Então, isso também tem sido utilizado como um mecanismo, não é, de gerar mais desigualdade e prejudicar as populações mais vulnerabilizadas. Ou seja, no primeiro... Ninguém fala. Oi? Morador de rua, ninguém fala. Aí fala, é porque é a invisibilidade, né, cara? A invisibilidade da miséria, não é? Que as pessoas não querem ver e elas querem que essas pessoas desapareçam, não é? Então, eles não veem isso. Moradores de rua, não é? Quilombola, indígena, entrou lá no primeiro plano. Quilombola parece que entrou agora, população ribeirinha. Você imagina, cara, a população ribeirinha, dadas as condições tradicionais de vida, se Covid entra, é dizimar essas populações. E quem vai chegar lá? Entendeu? Então, população privada de liberdade. É um absurdo colocar isso. Eu vou vacinar somente o agente penitenciário e não o cara que está preso, porque, sei lá, por quê, né? Por questões políticas. Essas pessoas têm contato com pessoas externas, seus familiares, seus amigos, né? Os familiares, as pessoas que trabalham ali dentro, ou seja, se você quer fazer alguma coisa que sirva de proteção para a população como um todo, então você não pode ver, digamos assim, somente aspectos específicos, né? Você tem que ver a comunidade como um todo. Então, a comunidade carcerária convive com suas famílias, convive com agentes penitenciários, convive com padres, pessoas, médicos, muitas pessoas que vão lá. Então, na hora que você pensar uma vacinação, né, você tem que pensar com essa lógica, e não é pensar com uma lógica mesquinha de que não, eu não vou olhar para essas populações, porque essas populações, elas, sei lá por quê, né, eu considero marginalizadas e eu quero mais que elas não sejam atendidas. Então, há uma visão estreita que não afeta somente a saúde dessas populações, mas afeta a saúde dessas populações e a saúde de todos. E você chamou a atenção, Guilherme, do trabalho que existe nas penitenciárias, em todas as penitenciárias, de pessoas organizadas, seja no âmbito religioso, seja no plano social, da educação, da saúde. É muita gente que trabalha com os presos, com os reclusos nas penitenciárias. Recentemente, eu não sei se você chegou a tomar conhecimento, mas quando das Olimpíadas aqui no Rio, havia uma ocupação de estudantes na universidade, na nossa universidade, na UERJ. E havia uma dificuldade em mediar a saída, havia o risco da polícia ser acionada pelo governo do Estado e existia também pressão interna para que fosse solicitada a intervenção policial, a reintegração de posse, você deve ter acompanhado isso de alguma forma. E quem resolveu foi um grupo organizado que mediava conflito em presídio. E reuniu com os estudantes, juntou dirigentes e tal, e não vou entrar em detalhes aqui, até porque não os conheço, mas conseguiu resolver aos 45 minutos do segundo tempo, já que estamos aqui num coletivo que tem o futebol como referência, como patrimônio cultural do nosso povo, da nossa sociedade, aos 45 minutos do segundo tempo, conseguiu resolver e a universidade foi desocupada, enfim, sem atrito, etc.
Agora, Guilherme, você chamou a atenção da saúde pública no Brasil, que sempre foi reconhecida, que sempre conseguiu mediar ruídos com diferentes governos, sempre conseguiu construir consenso. Atualmente, tem muita dificuldade, não consegue. Até o documento que foi elaborado junto ao Ministério da Saúde, que teve alguma participação da academia, dos profissionais, havia assinaturas indevidas, enfim, foi um documento fraudulento, porque o Ministério da Saúde apresentou um documento que não condizia com a realidade. A gente tem, nesse momento, essa dificuldade adicional, porque a retórica dos nossos dirigentes ela é uma mistura de peça de publicidade, de marketing, com estupidez. Tem muita estupidez, mas também tem muito cálculo eleitoral, muito cálculo político, muita avaliação de como é que eu faço para falar com o meu povo e para consolidar um determinado campo. E nós que militamos nessa área, a gente fica surpreso, eu pelo menos fico, eu me acredito que você também, com a dificuldade que nós estamos tendo, e agora com a morte recente do nosso professor Ezio Cordeiro, né, que construiu o Sistema Único de Saúde, foi um dos principais responsáveis, se não o principal, e articulou, né, um sistema que tinha uma hierarquia, que tinha uma articulação e que tinha uma sintonia. Enfim, e agora a gente está dando cabeçada, a saúde pública não consegue mediar, não consegue ter interlocução, não consegue definir canais de interlocução. Está difícil, não está, Guilherme? Tá difícil, cara. Hoje eu estava comentando que é incrível, né? Como que a gente, a essa altura do campeonato, né? Para falar também de uma analogia aí do futebol, cara, essa altura do campeonato, a gente sente saudade do Mandetta, né, cara? Que foi um cara anti-SUS a vida inteira, né? Ou seja, a gente sente falta dele porque com o Mandetta tinha algum diálogo, não é? Então, e o Mandetta tinha algum tipo de compromisso, digamos, com uma estrutura técnica do Ministério da Saúde. E assim foi construído a reforma sanitária, não é? Quando você fala do Ezio, nós todos tivemos nossas diferenças políticas, César, não é? Mas quando se tratava de uma mudança substancial do sistema de saúde para a população, nós abraçamos uma causa com pessoas diferentes, né? E que continuamos pensando diferente, né? Mas abraçamos aquela causa. Isso é um mérito, não é? E é um mérito do grande gestor, né? Que é fazer isso. E esse caso não é, como você está falando, há um oportunismo, não é? E nesse caso em particular, até para deixar claro aqui a minha posição, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, não é? E nós indicamos vários quadros da Associação Brasileira de Saúde Coletiva para participar dos grupos técnicos do PNI para ajudar no programa de vacinação. Não é? Então, vários, ou seja, nós não pensamos que o governo é de tipo tal, que não sei o quê, nós quisemos oferecer isso. Falei para as pessoas, falei, cara, vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Porque vão querer utilizar essa ideia, não é? A utilizar a ideia de que esse plano foi baseado na opinião de cientistas e pesquisadores, né? Embora não tenha sido, porque eles foram lá, trabalharam, opinaram, mas na hora de sair o plano, só sai com uma assinatura fake, um plano que não era baseado nos subsídios que essas pessoas deram. Então, é um oportunismo, né? Eles foram desmascarados, digamos assim, né? Tanto é que voltaram atrás. E eu acho que, de certa forma, apesar do desgaste dos colegas, né? Ou seja, de terem que fazer isso, né? De certa forma, também, esse desgaste mudou, né? O plano da primeira versão para a segunda, ela já carrega algumas coisas que a gente já tinha sugerido. Por exemplo, quilombola não estava no primeiro plano, já está no segundo plano.
como prioridade, tem uma coisinha que você ganha aqui ou ali, né? É muito pequeno, César, muito pequeno para tudo que você precisa, não é? Então, realmente, assim, a gente vive numa situação muito complicada, cara. É muito complexo esse tipo de ação do governo, porque é um tipo de ação que é o que você está falando, né? No início do governo, as pessoas falavam, os caras batem cabeça. Mas esse bate-cabeça, cara, na minha opinião, é método, entendeu? Isso é um método de ação que eu acho que agora a gente já percebeu, né? Que é um método de ação que é de minar coisas, gerar fake news, ir e voltar, gerar uma confusão, enfim, eu quero, não quero, eu aceito, não aceito. Então, isso fica uma confusão que, na opinião pública, é uma coisa complexa, né? Pensa sobre essas questões das ações de distanciamento social, uso de máscara. Pô, a gente está vivendo uma situação calamitosa, cara, entendeu? Calamitosa. É uma situação muito grave do momento. Eu não posso falar o que vai acontecer no futuro, mas a gente vê que a situação piorou, deteriorou, não é? E aí, ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, aquilo que poderia ajudar a gente nesse momento, que seria uma mensagem pública, como grandes líderes, né, em alguns outros países fizeram, mesmo com grandes dificuldades, que é ir dizer, galera, a situação não está legal, não é hora de você sair, porra, usa máscara, evita isso, não faz isso, etc. e tal, a gente vai superar. Era essa a mensagem que tinha que sair, não é? Não é. Essa mensagem é outra, pô. Usar máscara é ruim, porque o cara respira CO2. É fake news e é uma coisa que, imagina, para a população, ela fala, pô, usa máscara ou não usa máscara? Será que eu respiro CO2? Será que isso vai fazer mal? Né? Eu tomo vacina, vou ter que assinar, vou virar jacaré? Porra. Quer dizer, então não é nem uma ausência, né? Que já seria péssimo, né? É uma ação contrária deliberada, não é? E que encontra respaldo justamente por essa confusão. Então, é um método, cara. Eu acho que a gente, né, precisa não só falar muito, conversar bastante, ter paciência, né, para conversar com as pessoas, explicar, trocar ideias, entender as dificuldades, não é? Porque é dessa forma, né, que a gente pode enfrentar esse método, né, caótico, né, mas que é um método que, infelizmente, tem trazido os problemas, né? Ou seja, é impressionante que o país como o Brasil, que tem um programa de saúde da família que cobre 75% do território nacional, não é? A soma básica de saúde cobre 60% do território das pessoas, né? Uma vigilância epidemiológica boa, uma equipe científica, profissionais de saúde bem qualificados, Sistema Único de Saúde, programa de vacinação, complexo médico industrial capaz de produzir vacina, medicamentos, testes diagnósticos, vacinas, entre outras coisas, né? Uma capacidade já demonstrada de controlar muitas doenças, tenha chegado a esse fracasso, né? Que é um fracasso o enfrentamento da pandemia no Brasil. E é um fracasso, digamos, que não é porque nós não poderíamos. Nós poderíamos ter enfrentado essa epidemia, claro que teríamos mortos, claro que teríamos problemas, mas nós teríamos condição de enfrentar essa pandemia com muito melhores condições que muitos outros países não têm e, eventualmente, tiveram uma carga de mortalidade menor do que a nossa no país. Sem dúvida, né, Guilherme? Pela gravidade dessa doença, dessa virose, a gente não vai resolver, não vai equacionar sequer essa questão com uma medida, com uma vacina, com um remédio, com uma droga. A gente vai ter que ter um acúmulo para lidar com situações como essa. Aí a vacina tem a sua importância, o isolamento tem a sua importância, os cuidados preventivos de higiene, lavar a mão, enfim, tudo vai ter a sua importância se a gente conseguir compreender e a população, a sociedade conseguir compreender o processo de adoecimento. E aí, na minha observação, a grande mídia, mesmo a grande mídia que ressaltou, enfatizou a necessidade de usar máscara, a necessidade do afastamento social,
a necessidade do álcool 70, da higiene das mãos e tal, ela tratava essa questão com uma ansiedade, mas isso vai acabar, tá? Vai acabar, isso vai acabar, como se, porra, aquilo fosse o fim do mundo. Vai acabar, a gente vai ter que fazer, mas vai acabar, vai acabar, vai acabar. E depois começou a sinalizar uma perspectiva da vacina, porque quando vier a vacina, tudo vai se resolver. E a gente sabe que não vai se resolver com a vacina exclusivamente. Claro que a vacina é importante, tem a sua relevância, é fundamental. E a gente sabia que a vacina viria, porque era prioridade em tudo que é lugar do mundo, pesquisa em vacina, e tinha muito recurso nessas pesquisas. Se tem recurso, se tem vontade política, vai acontecer alguma coisa. Mas é preciso a gente... Eu acho que foi isso que a Abrasco tentou, e outros espaços da saúde pública, foi discutir o adoecimento, as epidemias e a necessidade de abordar essa circunstância sanitária de um jeito mais amplo, de um jeito com mais diálogo com a população, com a população entendendo o que está acontecendo e a necessidade de fazer. Ninguém vai usar máscara porque agora é para usar. É difícil, né? Como ninguém usou preservativo porque alguém determinou. Agora todo mundo tem que usar preservativo, porque isso foi uma campanha de educação em saúde, a gente participou disso e as pessoas acabaram incorporando a responsabilidade de relação sexual com proteção. Eu não sei, quero ouvir tua opinião. O que você avalia para frente, considerando que a vacina talvez decepcione muita gente, porque ela sozinha não vai... Agora pode tudo, agora a gente está livre disso. É claro que o conhecimento é importante, o conhecimento é temporal, a gente sabe disso, mas ele tem que ser cotejado com outras circunstâncias, a meu ver. Quero te ouvir. Cara, até assim, fazer a propaganda aqui, cara, se o pessoal tiver afim, lá na Abrasco TV, tem uma gravação dos nossos programas também, né? E hoje à tarde a gente fez um debate sobre vacina. Foi bem bacana, cara. E chamamos jornalistas, né, para participar, para fazer perguntas, né? Porque a gente entende que o jornalista tem que estar também nessa parada para ajudar a gente a enfrentar o problema. E uma das questões que surgiram, César, foi justamente essa, a questão de que a vacina, não é, ela vem sendo tratada, não é, como aquilo que seria a bala de prata, não é? Ou seja, na hora que chegar a vacina, nossos problemas foram resolvidos. Mas isso está muito longe de ser verdadeiro por vários motivos. Primeiro, que as vacinas não são perfeitas, não é? Elas não têm uma eficácia muito alta, ou seja, algumas pessoas podem tomar a vacina e não estarem protegidas, não é? Claro que a chance é maior de estar protegida, mas pode acontecer, né? Então, tem isso. Segundo, que vai demorar muito tempo para você conseguir vacinar todo mundo, né? Então, um grande perigo é esse, né? Ou seja, de você levar a população, digamos, à impressão, não é, de que a vacina chegou e agora está tudo liberado, não é? Não precisa de máscara, não precisa ter os cuidados que tinha, né? E isso, inclusive uma apresentação hoje nessa mesa redonda, o pessoal da Fiocruz fez um estudo mostrando que o benefício da vacina pode ser, não é, compensado negativamente se as pessoas abandonarem, não é, essas medidas outras, né? Ou seja, pense bem, é uma doença de transmissão respiratória, cara, é muito fácil ser transmitida. As pessoas não têm essa noção. É só você encontrar uma pessoa, não necessariamente precisa estar doente, não é? O cara pode estar sintomático e transmitindo, né? E vai se transmitir rapidamente. Então, se a vacina vier demorar esse pelo menos ano, que a gente imagina que seja possível vacinar a população inteira, sabendo que muitas pessoas não vão poder tomar vacina ainda, né?
porque os ensaios clínicos não incluíram pessoas de determinadas faixas etárias, ou os grupos tal, né? Então, você demora mais de ano para cobrir a população inteira, sem saber, inclusive, qual é o tempo, a duração da proteção, não é? Porque essa proteção da vacina ela é avaliada em 2 meses, não é? Então, tudo que tem saído até agora é para uma proteção, digamos, de 2 meses, 3 meses no máximo. Pode ser que ela proteja mais, mas nós não sabemos, não é? Então, existem muitas incertezas que estão colocadas. Então, a vacina certamente será, e a gente tem que exigir, não é, que o governo e os governos, né, se empenhem em ampliar a oferta de vacinas para todos, né? A vacina não é a solução, ela é um instrumento, uma ferramenta fundamental nesse momento, ela pode contribuir para a redução dos danos, dos casos, da mortalidade. Você falou, cara, eu tenho parentes que morreram, colegas que morreram, não é? Nós vemos os profissionais de saúde aí, enfermeiros, médicos, entre outros auxiliares de enfermagem afetados gravemente, não é? Então, nós precisamos ver isso, né? A vacina é fundamental, será uma ferramenta importantíssima para o enfrentamento da epidemia, mas nós não podemos deixar de lado as ações preventivas, fundamentalmente a famosa etiqueta respiratória, né, cara? Não vai, não espirra, faz não sei o quê, lava a mão, álcool, sabão, sei lá o quê, não é? Ou seja, mantenha distanciamento, usa máscara. Essas coisas vão ter que ficar com a gente ainda um tempo. Todo mundo sabe que é chato, cara. Todo mundo sabe que é ruim, não é? Pô, andar de máscara, fazer certas coisas, mas é um benefício seu, da sua família, dos seus colegas, da coletividade. A gente tem que pensar assim, não é? Daqui a um ano, cara, eu acho que as coisas podem estar bem melhor se todo mundo se engajar. Aí a importância da comunicação, não é, cara? Da educação, a comunicação social, para reforçar essa ideia, reforçar de que nós vamos superar isso, mas nós precisamos entender que é um problema complexo, cara, né? É muito mais do que uma vacina pode solucionar. E a vida é isso, né, irmão? É para rir, para chorar, é de alegrias e vicissitudes. E é assim que vive, né? Teve, teve alguém aí que eu já não estou recordando, que quando teve o diagnóstico de Parkinson, aí ele perguntou o que é Parkinson, aí o médico que atendeu falou, é uma doença degenerativa, progressiva e reversível. Aí ele falou, mas a vida é isso já. Isso já é viver já é assim, então tá bom, vamos em frente. Guilherme, nosso tempo regulamentar já está esgotando aqui. Queria te fazer uma pergunta, uma provocação. A pandemia, né, o Covid, ele se mostrou uma doença sistêmica, né, e que se apresenta de diferentes formas, com gravidade, sem gravidade e com diferentes necessidades de ambiente hospitalar, e você não consegue entender exatamente o que proporciona essa gravidade maior. Seria a população com mais idade, seria a população com comorbidades, mas aí você vê que não é exatamente, enfim. Mas demonstrou, né, e você chamou a atenção para o ministro da Saúde, que, de certa forma, percebeu isso, embora não tivesse, né, na sua trajetória política e profissional, se destacado pela defesa do SUS, mas ele percebeu a importância do SUS. E muita gente percebeu a importância do SUS. A importância do SUS, a relevância do SUS ficou claramente demonstrada. E o SUS, que já foi geni para muita gente em diferentes espaços políticos, né, passou a ser reconhecido pelos menos estúpidos, né, como importante. Quando o Zé Perim foi embora, se for embora,
como é que fica a Geni? Como é que fica o SUS? Bom, cara, eu assim, vou só dizer assim que com todas as críticas possíveis, né, até hoje, né, a Mandetta, eu acho que ele ensinou uma coisa bem bacana, né, que é a simbologia, não é? Ou seja, quando o cara ia lá para frente, secretário de vigilância, não é? Com a camisa com o símbolo do SUS. Né, cara? A simbologia é uma coisa muito importante na comunicação, né? E eu acho que essa é uma coisa que nós precisamos aproveitar. O SUS, ele sai nessa pandemia claramente fortalecido do nosso ponto de vista, né, César? Eu acho, né? Do nosso ponto de vista, porque sem o SUS, né, a tragédia teria sido muito pior, não é? Agora, nós não podemos, né, obviamente, aceitar isso, né, porque ao mesmo tempo, né, que o SUS mostrou o valor que ele tem, isso também atiça, não é, as ações, né, dos setores privatistas de querer entrar, né? Obviamente, porque se você reconhece a capacidade, capilaridade, competência, né, do sistema, então eu também quero entrar, né, para poder aproveitar a estrutura e ganhar dinheiro. Então, existe hoje em dia, claramente, uma importância fundamental da gente claramente voltar a uma ação política de defesa do sistema único de saúde público gratuito para toda a população. Acho que é importantíssimo salientar a importância do SUS, aproveitando esse momento, não é? Ou seja, e fazer esse movimento de defesa do SUS. A Abrasco está nessa, várias entidades, acho que nós temos que reforçar isso, nós não podemos deixar de lado a oportunidade para os oportunistas quererem utilizar esse momento para avançar sobre a privatização do Sistema Único de Saúde. Então, é muito importante, né, que a gente fique atento, e eu acho que é isso, cara, a gente não pode fechar o olho, né, não pode piscar. É isso, cara, a gente não pode piscar, a gente tem que estar Como diria o atento. nosso companheiro do Sindicato dos Médicos, o Bulhões, né? Nossos inimigos não dormem, nossos inimigos É, não dormem. nossos inimigos não dormem, aí diria nosso colega Regazzi, nem nós. Nem nós. Guilherme, quero te agradecer aí, irmão. Foi muito legal te ouvir e te rever. Vamos aquele candeeiro, quando acabar essa porra aí, vamos tomar alguma coisa junto e tal, vamos nos abraçar, parará. Te agradecer, mandar um abraço aqui para o Marco Porto, para que recupere rapidamente aí. Mariana nas carpetas, que segura a gente aqui nessa produção, que entre a poltrona e o teclado, para mim, é cheio de mistério. E fica à vontade aí para tuas considerações finais. Não, cara, o maior prazer, bicho. Você sabe que, porra, você é um super querido amigo, cara, inspiração em vários aspectos, né? Então, assim, maior prazer quando você entrou em contato, falou, vamos lá falar com os tricolores. Eu falei, vamos, cara, eu acho que pô, conversar com vocês é sempre super bom, né? É a nossa missão, a nossa função mesmo. E, pô, é um prazer te ver, cara, com certeza. E não sei quando é que a gente vai prometer isso, mas certamente a gente vai se encontrar para dar aquele abraço. Então, eu queria até dar uma força aí para o colega, né? Vai melhorar, voltar lá em janeiro para estar participando aqui das atividades. Um beijo aí para a Mariana, cara, beijão para você. Tudo de bom e vamos nessa. Bom fim de ano para todos, cara. Valeu, irmão. 2021 com esperança. Saudações. Valeu.